bom dia. Vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 7, versículo 37, continuação, que diz assim: a promessa do Espírito Santo. No último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referia ao Espírito Santo, que mais tarde receberia o que nele crescem. Pelo Espírito Santo, até aquele momento não foram concedidos, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, né? Que vai falar-nos sobre a promessa do Espírito Santo. Jesus aqui, ele promete o Espírito Santo. Nenhuma festa, nenhuma reunião ali, ele nos mostra que o Espírito Santo virá sobre nossas vidas. Então, aquele que crê nele, o Espírito Santo está sobre ele. Aqui Jesus fala assim que ele, naquela festa, naquele momento, ele clama em alta voz, em prantos, né? Então, ele fala ali sobre o Espírito Santo. Ele está falando: deixai vir a mim e beba. Então, temos que buscar a presença do Espírito Santo. Temos que nos esforçarmos para buscar a presença do Espírito Santo. Porque ele está falando: aquele que for a ele e beber, do seu interior fluirão rios de água viva. E é esta água viva, é a presença do Espírito Santo dentro de nós que faz gerar este rio de água viva. É a presença do Espírito Santo em nós. Aquele que recebe Jesus como único Salvador, aquele que busca a presença do Espírito Santo, flui dentro dele, porque o Espírito Santo vem de Jesus. Ele nos deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, que andava com ele, que estava com ele, né? No momento ali que ele morre, ele nos deixa a promessa, né, do seu Espírito Santo. Na sua ressurreição, ele diz, né: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. Então, aquele que recebe o Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, ele está falando da presença do Espírito Santo. Aquele que tem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifesta nele. Aquele que ouve o Espírito Santo, dá ouvido à obediência, né? O Espírito Santo se manifesta nessa obediência e do seu interior flui rios de água viva. É sobre esta presença que Jesus está falando, né? Porque mais tarde ali ele iria para o Pai, mas ele nos deixaria o teu Espírito. Que hoje nós possamos entender esta presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O mesmo Espírito Santo que desce sobre Jesus no momento ali do seu batismo, né? Que João fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Eis aí que não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. Mas era necessário que acontecesse. Então ali, no momento que ele batiza Jesus, o Espírito Santo vem sobre Jesus, restaurando, né? Outro momento também que vamos ver na história, que o Espírito Santo desce, é no momento ali que o povo está em busca, né? Porque Jesus fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido. Então, esse revestimento que veio foi o Espírito Santo sobre a vida deles. Então, que neste dia eu e você possa receber esta presença, possa andarmos com esta presença, né? Possa abrir sobre as nossas vidas, né, um espaço para esta presença, que é o Espírito Santo. E que ele, do nosso interior, vai fazer fluir rios de água viva na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a todos, né, que nessa segunda-feira possa ser uma segunda-feira de bênção sobre a vida de cada um, nessa semana que se inicia, em nome de Jesus, nesse findar de ano que estamos, né? Mas que a presença possa estar na minha e na sua vida, a presença do Espírito Santo que o próprio Jesus nos deixou. Amém?